Olá, seja bem-vindo ao canal Abraçando a Graça. Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Espero que você tenha desfrutado e esteja desfrutando deste maravilhoso dia feito e criado pelo Pai para nós desfrutar e aproveitar. Me chamo Lucas Medeiros, sou teu irmão propagador do Evangelho da graça de Cristo. E é isso aí. Eu acho que você já leu o tema da nossa mensagem de hoje, né? Nós vamos falar sobre isso. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O versículo que todo falso mestre não quer que você saiba. Então, calma e continue no vídeo para você entender perfeitamente. Leia aí junto comigo 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que é a base do nosso vídeo. Que diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Vamos parar aqui para nós entendermos perfeitamente. O que é que a religião fala? O que é que os falsos mestres falam? O que é que os pastores ensinam na chamada igreja? Diabo é um ser espiritual do mal que tenta aquela pessoa e assim faz ela fazer coisas ruins. Tenta ela e usa ela. Isto é o que a religião fala. Isto é o conceito da religião a respeito do diabo. Mas, como eu já tenho dito e vou repetir novamente, diabo é a própria carne. E aqui fala: não veio sobre vós tentação senão humana. A tentação, toda tentação é senão da carne, abençoados irmãos. Toda tentação é da carne. Não tem essa história de é porque aquela pessoa ali ela foi tentada pelo diabo, ela está sendo tentada pelo diabo. E o que é que ela tem? Ela está com a pombagira, ela bebeu. Peraí, se ela bebeu, ela está dando lugar à sua própria carne. A tentação, a sua tentação de sua própria carne, tenta ela, faz ela virar um alcoólatra, faz ela beber aquela bebida alcoólica. Então, é a tentação carnal, é a tentação da carne. Abençoados irmãos. Mas é porque Jesus foi tentado lá no deserto pelo um ser espiritual, diabo, de cauda de chifre, não sei o que, blá blá blá. Não, abençoados irmãos. Eu já expliquei isso aqui no nosso canal, já fiz aí um vídeo completo, se você não assistiu, assista. Que tem como seguinte tema: saiba a verdade sobre a tentação de Jesus no deserto. Aí nós vamos entender que quem tentou Jesus no deserto foi a sua própria carne, a sua mentalidade carnal. Estou cheio de fome, vou transformar essas pedras em pães. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tentação da carne de Jesus, abençoados irmãos, nunca foi um ser espiritual do mal, porque esta criatura imaginária, inventada, porque você sabe, né? É imaginária. Se eu imaginar o diabo aqui, perto de um ser espiritual do mal, isto é imaginário, isto é criada por homens. É a mesma coisa de eu dizer que ali tem um bicho-papão, todo preto, calcundo, com queixão lá embaixo. Foi o quê? Foi eu que inventei. E então, se eu falar isso para as pessoas e dizer que realmente existe, elas acreditam em mim e então acreditam nisso. Nessa criatura inventada por homens, que é o diabo. Diabo é a própria carne. Toda tentação é senão carnal, abençoados irmãos.
Escutem o que eu vou falar para vocês neste momento. Nós temos duas naturezas, que são uma a carnal e a outra a espiritual. A espiritual, que é o meu espírito, que é eu mesmo que sou o espírito, né, que sou revestido de carne, a espiritual ela é sã. Não habita pecado na carne. Por quê, irmão Lucas? Porque nós, já tenho explicado isso aqui também, nós nascemos após o ano 70. Nós nascemos após o ano 70. Por isso o nosso espírito não habita pecado no nosso espírito. Então Deus, ele habita no meu espírito. Mas na carne não. A outra natureza é a carne. O pecado habita na carne. A carnalidade ruim, adâmica, caída terrena, que comete coisas ruins. É por isso que todo santo dia nós devemos lutar contra a carne. Como assim, irmão Lucas? Lutar contra a própria carne que nós estamos habitando? Sim. Né? Numa expressão que eu estou falando, num sentido que eu estou falando, para vocês entenderem perfeitamente, que quando nós formos pensar em alguma coisa ruim, a nossa carne, a nossa carnalidade ruim, ativa, nós devemos parar, pôr um freio nesta carne e dar lugar ao Espírito. O apóstolo Paulo já disse que a carne cobiça, melitra, é contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne é contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, nós devemos todo dia colocar um freio nesta carne, para não cometermos as obras da carne, para não sermos tentados pela própria natureza carnal, pela nossa própria cobiça. Abençoados irmãos, e olhe o que ele continua dizendo no versículo. Abençoados irmãos, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, nós já lemos, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Então, é como eu já tenho dito, e repito novamente para vocês, irmãos, propagadores do Evangelho. Deus, o Pai, o Cristo ressuscitado, ele não permite tentações acima da nossa capacidade de resistir. Isso significa o quê? Que não importa que tipo de tentação vai aparecer em minha frente, não importa que tipo de tentação, que pensamento nocivo da carne eu esteja, eu posso suportar. Eu sou capaz de resistir. Eu sou capaz de suportar. É isso que o apóstolo Paulo disse. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape. Em outras versões de Bíblia, aqui a palavra dará também um escape, diz o seguinte: antes, com a tentação, dará também meio de saída para que o possais suportar. Qualquer tentação, se eu tiver uma tentação daqui, o tentador somos nós, esta carne. Todos nós temos um tentador, que é a nossa carne. Nós somos tentados por este tentador, mas saiba de uma coisa, que toda tentação eu posso suportar. Eu posso colocar um freio, eu posso dar lugar ao Espírito e não a carnalidade ruim. Vocês entendem perfeitamente? Este é o versículo que todo falso profeta, que todo falso pastor, que todo falso mestre não quer que você saiba. Por quê? Porque revela verdadeiramente que a tentação é coisa da carne e não é do devorador, do coisa ruim, de um ser espiritual criado por eles mesmos. Vocês entendem? Muito obrigado pela participação. Receba um grande e forte abraço
do seu irmão em Cristo, Lucas Medeiros. Até o próximo vídeo.